Papo de Crente. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje vamos falar sobre o que interessa muito ao evangelista, né? Como ser um verdadeiro evangelista. Mas antes, deixa eu contar uma experiência minha que tem muito a ver com isso. Há cerca de uns 2 anos atrás, aproximadamente, eu e minha filha, nós aproveitamos um espaço no terreno lá de casa e plantamos 3 sementinhas de mamão. Eu plantei a sementinha e ela também e tal, e foi molhando durante algum tempo. E chegou um momento em que eu pensei, poxa, eu acho que não vai dar nada, porque já faz mais de um mês que foi plantado, 1 mês e meio, e até agora não apareceu nada. Então um dia eu estava sentado na frente do local onde estava plantado e eu pensei comigo, puxa vida, é engraçado, né? Como nós, seres humanos, nós não somos nada mesmo diante da grandeza da ciência de Deus. Porque veja só, eu plantei 3 sementes de mamão, mas não depende de mim que essa semente venha vingar, vamos dizer assim. Ela depende única e exclusivamente de Deus. Na verdade, eu mesmo estava molhando todos os dias, estava fazendo a minha parte, mas poderia não nascer, como realmente não aconteceu durante 2 meses. Como eu falei, durante 2 meses, porque depois de 2 meses eu notei que tinha nascido uma pequena folhinha minúscula e ali começou a crescer um pé de mamão. Aqueles que se acham evangelistas, muitos dizem, eu ganhei tantas pessoas para Jesus. Sabe aquela pessoa que está com a Bíblia embaixo do braço ali? Quem ganhou para Jesus fui eu. Amigo, minha amiga, ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Nós não temos poder para fazer isso. O evangelista, ele tem poder para levar a palavra de Deus, conversar com ele, mas ele não tem poder de fazer com que ele se converta, assim como também não tive poder de fazer nascer um pé de mamão. Eu coloquei sementes, plantei em boa terra e tudo mais, mas poderia não nascer. A possibilidade era grande de não nascer o pé de mamão, assim como a possibilidade é grande das pessoas no qual se fala a respeito de Cristo não aceitarem, não crerem, não quiserem, não tiverem interesse, não vierem a uma igreja ou não têm interesse nem mesmo de ler a Bíblia, de não quiserem frequentar, por exemplo, um local, ou enfim. Mesmo porque não é frequentando uma igreja que a pessoa se converte. Não é basicamente lendo a Bíblia que a pessoa se converte também. Porque o que faz a pessoa se converter é o Espírito Santo. Então, o nosso trabalho como evangelista é levar a palavra de Deus. Lembra quando Jesus falou a respeito do servo? Que o servo, na verdade, não pode dizer ao seu patrão, olha, agora eu vou me sentar e o senhor é que vai me servir. Não, lógico que não. O servo é servo. O servo ele tem que servir. Se nós somos apenas servos, então nós temos que fazer o que nos foi mandado. E o que nos foi mandado? Pregar a palavra de Deus. Para quem? Para todos. Todos. Sementes do joio, sementes do trigo. E quem vai fazer a escolha de quem vai receber a palavra de Deus, vai se converter em Cristo e vai ser salvo? Deus. Única e exclusivamente Deus, que vai fazer com que essas pessoas se batizem no Espírito Santo. Nós não temos poder para nada. Somos servos inúteis. E é por isso que esse estudo tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você. Como ser um verdadeiro evangelista? Eu confesso a você que depois que eu plantei esse pé de mamão e ele nasceu, eu comecei a entender na prática coisas que eu pensava que entendia, mas que eu vi que realmente eu era um Zé Ninguém, um nada, diante da ciência de Deus. E essa é a grande verdade. Um servo inútil. Simplesmente um servo inútil. Um servo do servo.
E a partir daí eu comecei a pedir nas minhas orações para que Deus me desse capacidade para de alguma forma poder servi-lo. Embora eu, olhando para mim mesmo e para a minha vida, desde quando eu nasci até hoje, até esse minuto, eu não consigo enxergar absolutamente nada que seja bom em mim. Então eu vejo que eu mesmo não sou capaz. Mas quem me dá a condição de servir a Deus, de ser um evangelista, é Cristo. Sem Cristo eu não posso fazer absolutamente nada. Não posso convencer ninguém. Não posso converter ninguém. Somente Cristo. Somente o Espírito Santo. Somente Deus. Então vamos começar. Vamos lá para Mateus 9:36. Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9:36. O Senhor da seara, ou seja, Deus, é quem escolhe os ceifeiros, os evangelistas, para a sua seara, que são as ovelhas de Cristo que andam cansadas das coisas do mundo e desgarradas do verdadeiro evangelho da salvação, que nos leva à vida eterna com Jesus Cristo. Em João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e não hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que foi quem me deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10:27. Quem escolhe as ovelhas é Deus. O Espírito Santo por si só não precisa e nem necessita da ajuda humana para ganhar almas, pois essas mesmas almas também já estão escolhidas antes da fundação do mundo. Em Efésios 1:3 diz: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:3. Então, a pergunta é: qual é o papel do verdadeiro evangelista, do verdadeiro pastor, bispo, diácono, obreiro, presbítero, apóstolo? Primeiro, deixar todos esses títulos ostensivos, que nada mais é do que apenas para ser mostrado ou visto pelo mundo, e se colocar na presença de Deus como apenas um servo de Deus. Em Lucas 17:9, Jesus diz: porventura dá graça ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado por Deus, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:9. Entenda, o título usado por muitos que se dizem pastores seria considerado, diante deste argumento de Cristo, até uma blasfêmia, já que o verdadeiro pastor é ele, é Jesus Cristo. Pois as ovelhas são de Cristo e o rebanho também pertence somente a Cristo. Em João 10:14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:14. Então, se o verdadeiro pastor é Jesus Cristo e o rebanho também é dele, qual é o papel do servo de Deus? Assumir que é um servo de Deus e espalhar o evangelho de Cristo para toda a criatura, sendo totalmente oposto dos falsos pastores, dos falsos profetas dos nossos dias que usam o evangelho para ganhar dinheiro das pessoas. Jesus disse em Lucas 17:1: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos.
Lucas 17:1. Quem assume a condição de servo de Deus não faz isso pelos preceitos da carne, mas pelos preceitos de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Em Lucas 9:62, Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Então, se você quer ser um evangelista, se você quer servir a Deus, esqueça suas conquistas e desfaça todos os seus planos futuros, ou seja, coloque o seu futuro totalmente nas mãos de Deus. Em João 3:8, Jesus diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. João 3:8. Então, se meu futuro como servo pertence a Deus, como farei parte da Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo não está alicerçada em paredes feitas por homens, ou com um título de igreja pendurado na porta, como muitos pensam, não. Na verdade, a igreja é todo ser humano que tem comunhão com Deus através do Espírito Santo e faz parte do corpo de Cristo, pois todos nós que recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, ou seja, o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. Como servo de Deus, você tem um único objetivo, que é servir a Deus, evangelizando e pregando a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a toda a criatura. Em Atos 19:5 diz: os que ouvem são batizados em nome do Senhor Jesus. Entenda, você planta a semente, mas você não tem o poder para fazer germinar a semente. Ou seja, quem faz germinar a semente é o Espírito Santo, pois é Ele quem escolhe quem é dele. Em Efésios 1:11 diz: fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito de Deus, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. O Espírito Santo prometido por Jesus Cristo não é como os pastores dos nossos dias ensinam, ou seja, que para você obter o Espírito Santo você precisa buscá-lo na igreja e para recebê-lo necessariamente você tem que falar em línguas estranhas. Não é nada disso. Em Efésios 1:13 diz: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é a Bíblia, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ora, quem ouvir o evangelho da verdade e crer em Cristo, recebe imediatamente o Espírito Santo dado às ovelhas de Cristo, que são as sementes do trigo. E quem ouvir o evangelho da verdade e não crer, já está condenado ao juízo e ao inferno, porque é semente do joio, é filho do diabo. Jesus diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Então entenda, meu amigo, minha amiga, aquele que é servo, obviamente terá frutos e deve formar uma comunidade de convertidos, que pode começar com um, começar com 2, começar com 3 ou mais pessoas, na qual também é chamada por Cristo e pelos antigos apóstolos de igreja. Jesus diz em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Se você observar a história da igreja primitiva, vai notar algo extraordinário. Os cristãos se reuniam nas casas das pessoas, e Jesus também fez muitas vezes isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, empreendeu várias igrejas com esse objetivo. O que vemos hoje é mega igrejas nababescas, que seus pastores são orientados para falarem o que o povo quer ouvir. É a tal da teologia da prosperidade, do carro novo, da casa nova, da empresa nova, da riqueza abundante, da cura milagrosa, ou seja, pouco se fala da vida eterna e muito se fala da glória desse mundo. Em Mateus 7,15, Jesus advertiu que isso iria acontecer nos nossos dias. Veja, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15.
Em 2 Pedro 2,1 também tem uma advertência para os nossos dias. Veja, haverá entre o povo falsos profetas e falsos pastores, que introduzirão por trás do evangelho heresias de perdição da alma, e muitos seguirão as suas orientações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão vocês de negócio para ganharem dinheiro com palavras mentirosas. Veja bem, o papel da verdadeira igreja é dar continuidade àquela igreja primitiva, ou seja, aquela que foi arrancada das mãos de Paulo pela igreja romana. Reunir-se na casa das pessoas é ótimo, mas se o lugar ficar pequeno demais para comportar todos, será melhor ainda. Entenda, a igreja, pela nossa lei no Brasil, não paga imposto de renda. Ela não declara, ela é isenta dessa obrigação. O custo nos dias de hoje é unicamente a conta da água, luz, IPTU e aluguel. Essas cobranças podem ser divididas entre o pastor e os irmãos, como todos os gastos muito bem esclarecidos e mostrados em um mural para que ninguém se sinta enganado. Assim como um condomínio, pode ser feito rateio para pintura e compra de qualquer utensílio, mas sempre demonstrando total lisura na transparência daquilo que é feito com o dinheiro do povo da igreja. O papel do servo de Deus, que é conhecido pelo mundo como pastor da igreja, né? Porque o verdadeiro pastor é Cristo, mas é conhecido pelo mundo como pastor da igreja, deveria ser, entre todos os irmãos, o principal colaborador, tirando do que é dele para investir na igreja. Um exemplo era o apóstolo Paulo, que trabalhava. Em Atos 18:1, fala exatamente isso. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Atos 18:1. Então Paulo trabalhava, ele confeccionava, fazia tendas. Tem pastor que diz não ter carro, casa, imóveis, etc. Os da Universal dizem, os da Mundial dizem e de outras muitas igrejas onde estão os verdadeiros falsos profetas. No entanto, esse pastor, ele vive às custas do povo da igreja. Diz que não tem carro, diz que não tem casa, diz que não tem imóvel, mas vive às custas do povo da igreja. Não trabalha, só trabalha só na igreja. E ele faz isso lembrando somente de preceitos do Velho Testamento, como, por exemplo, os dízimos. Pastor, meu amigo, minha amiga, deve sim trabalhar, ter um emprego, para, se possível, sozinho arcar com todas essas despesas da igreja, tirando qualquer fardo das costas do povo que frequenta a sua igreja. Não tem carro, casa, nem imóveis. Que tal morar então em um quartinho na igreja? O pastor escolheu ser servo de Deus, ninguém mandou ele ser. Então, assuma seu papel sem tocar em uma única moeda ou nota de dinheiro para benefício próprio, pois ele, o pastor, vai ter que dar conta disso no juízo final. Em Mateus 7:22, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22. O pastor, servo de Deus, não pode ter argumentos de que a igreja é a obra de Deus, pois Deus já tem a sua igreja invisível, o rebanho de Cristo, que está espalhada pelo mundo e que é, na verdade, o corpo de Cristo, que é invisível ao olho humano, mas visível a Deus e apacentado pelo próprio Espírito Santo. Em Mateus 8:20, Jesus diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Se você se diz dono de uma igreja e também se intitula como evangelista, pastor, bispo, diácono, obreiro, presbítero, o apóstolo, preste muita, mas muita atenção nas palavras de Jesus para depois, no juízo final, não se arrepender. Em Mateus 10:8, Jesus diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpargatas, nem bordões, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10, 8. Então, se você achou que essas palavras que eu falei até agora são duras demais e esse estudo é muito difícil de ser executado na prática e lógica humana, lembre-se, Mateus 7,13, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem. Mateus 7,13. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.